Oi, pessoal. Acabei de atender a última pessoa hoje, desde as 10 da manhã, não deu nem para almoçar. Feliz em receber as pessoas com propostas, com demandas. E fui abrir agora minhas redes sociais e me deparei com muitas mensagens se solidarizando com uma fala do atual prefeito na Câmara e pedindo que eu me defendesse, pedindo que eu explicasse para as pessoas as mentiras que foram faladas, mas eu nem vou entrar nesse detalhe porque eu estou tão ocupada aqui cuidando da minha vida, cuidando das minhas coisas, que não vale nem a pena a gente entrar num embate e nem quero, né? Meu papel não é esse, eu sou uma pessoa de trabalhar, sou uma pessoa de realizar, mas eu vou contextualizar um pouquinho, para quem não sabe, eu virei candidata, literalmente eu virei candidata, no dia 26 de julho de 2020, a chamado do atual prefeito, porque ele ia perder as eleições, né? E perder as eleições, perder o domínio da cidade é um sofrimento imensurável para ele e sua família. E eu aceitei porque eu acreditei que fazia parte de uma família, fazia parte não só de um grupo político, mas de uma família que confiava em mim, que estava confiando o seu bem maior, porque o bem maior deles é a cidade, não é filho, não é neto, é a cidade. E eu fui lá fazer o meu papel como sempre fiz ao longo desses 30 e tantos anos, trabalhando, fazendo o meu melhor. O que eu não percebi na hora, porque assim, vai para a rua e fala com as pessoas, eu que nunca pedi um voto nem para ele, né? Eu nunca fui para a rua fazer campanha, porque não é o meu perfil. Eu fui convidada no primeiro governo por ele para trabalhar, porque eu já havia feito algumas propostas, sugestões, e nunca tive pretensão nem de trabalhar na prefeitura e nem de ser política. Mas fui percebendo que o meu plano de governo, feito por ele, era composto de tudo aquilo que ele nunca conseguiu fazer durante todos esses anos. E eu planilhei, coloquei como meta, enquadrei aquilo no orçamento e na época de escolha de secretários, eu me lembro que eu pedi ajuda a ele e ele não queria se meter, não queria se envolver no secretariado, mas ele tinha uma listinha pronta que praticamente bateu com a minha, só que a educação eu não tinha nenhum nome e a escolha foi dele. Ele escolheu e ainda mais eu pedi para que ele fizesse o planejamento da educação com a secretária e dei carta branca para todos os secretários que porventura ele quisesse conversar, quisesse ajudar, quisesse colaborar, que todos poderiam, porque nós éramos um único grupo. E assim foi feito. Trabalhamos muito, pegamos um ano de pandemia, enfrentamos, eu e o Dinho, praticamente sozinhos, grandes decisões com relação à saúde, salvando pessoas, e chegamos ao fim do nosso governo com a saúde, aqui pouca gente reclamava porque eu fui ativa os 4 anos nas redes sociais, atendendo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ouvindo pessoas que eu nunca vi na vida, pessoas que fazem parte dessa cidade, mas são anônimas, tentando ajudá-las, participando do sofrimento delas. E isso aqui fala mais do que qualquer pessoa de qualquer pesquisa que possa existir. O meu secretário Mola, que continua à frente da pasta, assim como o secretário Kleber, que continua agora, parece que numa empresa que vai tomar conta da saúde, a educação que foi indicada por ele, e assim segue. Essas pessoas acredito que tinham as melhores das intenções, porém existiam alguns contratos, eu vou falar estranhos, né? Quando eu questionei o contrato do lixo, que é uma coisa que ele está atacando, Mourão, explica você por que você fez um contrato usando índices de reajustes da categoria que ultrapassava 13%, 14%, quando o nosso orçamento é IPCA.
Esse rombo, essa conta nunca fechou. E eu tentei fechar em seu nome, fechar sem falar no seu nome. Você quer falar sobre lixo? Vamos falar, não tem problema nenhum. Eu não tenho nada para esconder. Mas é um índice minimamente estranho, porque se usa o IPCA, não o índice da categoria. Então, eu tive que pagar uma conta que não estava prevista. Pelo menos eu nem imaginava isso. Vamos falar de saúde um pouquinho, né? Tinha uma USAFA no Canto do Forte, uma USAFA no Calipau, previstos no meu governo, que você colocou no meu plano de governo, e você sabia que essas obras não eram da prefeitura, essas obras não tinham prazo para entrega previsto no meu governo, eram obras para serem entregues após o término da construção dos prédios da HM lá no Calipau. Sabe Deus quando seria isso? A invasão que teve lá, tudo que atrapalhou a vida das pessoas que compraram apartamentos naquele local, foi um problema meu. Eu ainda tentei negociar para fazer metade de uma USAFA, mas quem assinou aquele contrato foi no seu governo, não no meu. E o mesmo do Forte, o impacto de vizinhança, da mesma forma, não tinha prazo para concluir, porque ele foi pactuado no seu governo também. Então deixamos de cumprir essas etapas, não foi por culpa minha, foi por culpa minha sim, eu deveria ter lido, ter sido maldosa e ter lido o plano de governo e ter rasgado na sua frente, ter deixado você perder as eleições em 2020, porque isso afetava você, não a mim, porque eu não fazia parte daquele sonho de ter o poder na mão, nunca fez parte da minha vida isso. E que mais que a gente tem para discutir? Guarda municipal, que as pessoas simplesmente reclamam e não têm a resposta adequada. Eu fui lá e fui dar a resposta. No momento que assume o governo, volta, tira tudo que a Raquel fez, porque é assim, né? Eu acho que eu fui a única prefeita que se preocupou com todos os servidores que teoricamente eram seus. Teoricamente você largou, até a sua própria secretária você largou na rua. Eu tive o olhar de pegar as pessoas que colaboraram na nossa campanha e que faziam parte da sua equipe e de abrigá-las até você resolver o que ia fazer, e essas pessoas ficaram trabalhando comigo. E, gente, eu nem vou discutir mais. Também não vou fazer uma oração, porque eu faço uma oração todo dia, eu peço a Deus todos os dias que me proteja, que me coloque uma armadura do Espírito Santo e que ilumine também o caminho de vocês, o caminho da situação. A oposição está aqui, ó. Você quer me chamar de oposição? Sou oposição, sim. Oposição aos seus métodos, às suas falsidades, às suas falas, não à cidade. A cidade que eu amo, que eu escolhi para viver, que eu escolhi para criar meu filho, que eu crio meus netos, essa cidade que eu amo, eu vou lutar sempre. E a minha missão hoje é fazer com que a verdade sempre apareça. Doa quem doer. Não estou preocupada, não quero falar mal de ninguém. Não, eu acho que não é esse o meu papel, como também não é esse o seu. O meu papel não é cuidar da sua vida, e você fica cuidando da minha vida o tempo inteiro. Você passou um ano de 2025 cuidando das minhas redes sociais, cuidando das redes sociais das pessoas para que não possam curtir, fazendo um assédio, na verdade, com as pessoas. Até essas pessoas que vêm aqui e postam fotografias, sua equipe assedia essas pessoas, ameaçando, falando que espero que não se arrependam. Então, gente, vamos ser leve, vamos trabalhar. Você tem um plano de governo que você fez, que metade dele já estava pronto, porque eu deixei pronto. Desculpa. Vamos falar de habitação? Todo o seu plano de governo já está executado. Você só não está entregando porque não quer. É para dar tempo de supostamente fazer. Mas ele está todo pronto. Pega lá, tem processo. Fala para o Fabrício, ele estava lá. Ele pode pegar os processos e mostrar para você todos os títulos que nós entregamos, os 7.000 que nós deixamos prontos no cartório, que era para pegar e entregar, porque o cartório não dava conta do nosso serviço. E está tudo lá, eu tenho tudo documentado. Eu espero que você
aprenda a ter humildade, um pouquinho assim de humildade, que eu acho que Deus vai lembrar de você de uma forma melhor, de você, da sua família, porque a gente com essa arrogância, essa coisa de falar que é o melhor, que sempre nunca viu isso, que tudo seu sempre foi melhor, você sabe muito bem que é uma mentira e que eu sou infinitamente melhor que você em muitas coisas, assim como você é infinitamente melhor do que eu em outras, e assim com todo mundo. Eu desejo a você um governo próspero, porque é a minha cidade que está em jogo, é a cidade que eu moro, é a cidade que eu luto, e eu espero que você cuide dela, porque em 28 eu posso estar aí disputando essa cidade com você. E hoje eu estou aqui ao lado de Paulo Alexandre Barbosa, Solange Freitas, buscando recursos através dos representantes que sobraram para a gente, para trazer recursos para a cidade, e você ainda fica bravo e não quer executar. Assim como de outros deputados que entregaram durante o meu mandato recursos e você não executou. E você quer executar agora aqueles recursos, lembra que você anunciou? Estou mandando não sei quantos milhões para fazer o PET não sei o quê, estou mandando não sei quantos milhões para fazer hemodiálise, estou mandando, o dinheiro está em caixa. Que caixa? Fala aí, Mola, pergunta aí pro Mola, Mourão, vê com o Mola onde que foi parar esse dinheiro que não apareceu, e não fosse a nossa visão enxergar um palmo na frente e ter prorrogado essas obras para você entregar e você pagar a parte que lhe convém, isso feito em 2023, hoje eu estaria aqui, porque eu teria seguido seus conselhos de licitar as obras que você estava mandando o recurso, e o recurso nunca veio. Então, aproveite os recursos agora que você vai receber, aqueles que você guardou para o seu governo, executa, termine todas as obras que eu comecei e começa a fazer as suas, né? Que é o que a gente espera, que essa cidade brilhe, que essa cidade tenha cada vez mais progresso, que tenha visibilidade. Ponha suas placas, que é o que importa para você, que para mim não é isso que faz o meu ego, que substitui a comida que enche a minha barriga. O bem maior para mim são as pessoas. Fazer o bem para as pessoas é o que me interessa. A placa eu deixo para você. Põe lá com a sua equipe o seu nome, bate o carimbo e seja feliz, está tudo bem. E bom trabalho, bom descanso para todos. E se alguém tiver alguma dúvida, me chama no privado. Beijos no coração.